Estação Notícia. Oferecimento Boulevard Cidade, um lugar completo para você se divertir. Venha para o Shopping Boulevard Cidade. Shopping Boulevard Cidade. Fácil acesso e localização privilegiada. No coração de Botucatu. Um centro comercial com estacionamento coberto e gratuito. Praça de alimentação e espaço kids. Shopping Boulevard Cidade. Ampla e moderna academia. Venha para o Shopping Boulevard Cidade. Um lugar completo para você se divertir. Body Express, uma academia completa para cuidar da sua saúde. Equipamentos modernos, amplo espaço para a sua atividade física favorita, os melhores profissionais e uma equipe de excelência preparada para ajudar você a alcançar seus objetivos. Vá conhecer a academia mais equipada de Botucatu. Body Express, a sua hora, agora, no Boulevard Cidade. Na correria o dia todo, é hora de dar uma pausa e ficar bem informado com as notícias mais importantes de Botucatu e região. No ar, Estação Notícia. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está no ar mais uma edição do Estação Notícia, o jornal da sua tarde, direto aqui do nosso estúdio, no piso térreo do Shopping Boulevard Cidade, no centro de Botucatu. Você nos acompanha através do Facebook, do YouTube, do Agência 14 News, Facebook da Integração FM de São Manuel e na sintonia, 87,5 da Estéreo Mix FM de Botucatu. A gente começa a partir de hoje uma série especial de programas neste final de ano, com uma retrospectiva e trazendo, claro, os principais fatos e destaques que marcaram todo o ano de 2023. É uma retrospectiva para a gente poder destacar tudo aquilo que foi o principal assunto ao longo desse ano e, claro, também fazer uma projeção, quais serão as nossas expectativas para o ano de 2024. Cristiano Alves mais uma vez também aqui comigo no comando do Estação Notícia na bancada. Tudo bem, Cris? Hoje a gente dá início a essa série de entrevistas aqui da Retrospectiva 2023. Com certeza, aí com a sua companhia aí, obrigado por nos acompanhar. Certamente mais um programa especial nesse final de ano. E para a gente dar início a essa série de bate-papos aqui do nosso estúdio no Estação Notícia, a gente tem a alegria de estar recebendo hoje aqui o prefeito de Botucatu, Mário Pardini, que vai poder conversar conosco a respeito de tantos avanços, conquistas ao longo de 2023 e, claro, falar de todos os desafios enfrentados. Antes de mais nada, prefeito, obrigado mais uma vez por ter aceitado esse nosso convite. Bem-vindo aqui ao Estação Notícia, tudo bem? Tudo bem, Kleber, eu que agradeço você, o Cristiano, o pessoal do Estação Notícia, né, os ouvintes, internautas, é um prazer estar aqui com vocês. Prefeito, eu lembro que no final do ano passado, né, quando fizemos esse bate-papo, a retrospectiva, a gente tinha muitas questões a serem tratadas da reconstrução, né, vivemos aquele momento do temporal em 2020, que, né, arrebentou a cidade, e logo depois a questão da pandemia. Dia a dia, né, toda essa reconstrução, esse trabalho, parece que o ano de 2023 foi bem menos turbulento, o que não significa que não tivemos desafios importantes a serem superados. Mas parece que nesse ano, né, prefeito, foi possível colocar em prática ainda mais todo o planejamento em águas mais calmas, né, prefeito? Até agora, né, porque começou a chover. Não, mas são os desafios, né, dos municípios, né? Não é só o desafio de Botucatu. Eu estava ontem numa premiação lá em Bauru, né, de uma revista de Bauru,
E daí eu estava pensando, né, refletindo, até para poder falar sobre a vida de prefeito, né? Então, assim, é um desafio atrás do outro. 2023 realmente foi um ano mais tranquilo, perto dos outros anos. Isso não significa que foi tranquilo, né? Quando a gente compara perto dos outros anos, acho que eu não conseguiria viver mais... Não que eu não conseguiria viver. Eu acho que se a gente tivesse anos tão puxados como 2020, 2021, 2022, ia ser bem difícil, né? A gente não consegue. O ser humano, como o próprio nome diz, é ser humano, né? Então, muita pressão, muita pressão. Mas 2023 teve os desafios do ano de 2023 e agora a gente está vivendo desafios semelhantes, que é o período de chuva, né? Esse período de chuva, você mesmo relatou que em São Paulo você passou por um evento na terça-feira, né? Chuva intensa, teve que parar o carro, muito rajada de vento. E os eventos climáticos, eu falo isso para o Cristiano sempre nas entrevistas de manhã, quando a gente tem a oportunidade de falar, os eventos climáticos eles vão ser cada vez mais rigorosos, né, mais severos, né? Seja os eventos de estiagem, né, que provocam falta de água. Olha o que está acontecendo no país, né? Na região sul, sudeste chovendo muito, e na região norte e nordeste pessoas convivendo com um clima extremamente árido, convivendo com a falta de água, com doenças de veiculação hídrica, porque você começa a buscar água em fontes cada vez mais duvidosas, né? Então, é um desafio, né? Então, o período de chuvas agora vai ser um desafio. A gente tem transformado a cidade, ela é mais resiliente hoje do que era antes. As obras do Rio Lava-Pés, elas avançam. A gente já fez a primeira etapa, a segunda etapa a gente está concluindo agora e tem a terceira etapa que já assinamos contrato, que começa agora na segunda-feira agora, né? Com o desmonte daquela formação rochosa ali perto do terminal urbano, que a gente também está reconstruindo. Então agora a região do Lava-Pés, com a conclusão das obras da terceira etapa, hoje não funciona ainda do jeito que a gente quer, mas com a conclusão das obras da terceira etapa a gente vai estar muito mais resiliente naquela região, naquela bacia. Existe um outro desafio, grandes desafios de drenagem na cidade inteira, mas o próximo grande desafio a ser enfrentado é nessa área de várzea, que a gente foi aterrando, construindo em cima, que é aquela área da ferroviária e da rodoviária de Botucatu, né? Então, projeto executivo praticamente pronto, a concepção já definida. Agora a gente está orçando a ponte que tem que ser demolida e alteada da Vital Brasil, né? A gente vai montar uma grande estrutura ali e também um novo túnel ali na Floriano Peixoto, que é a nossa preocupação. Você melhorando a drenagem de montante, você começa a transferir toda essa vazão para debaixo da Floriano Peixoto, e aquela travessia, aquela ponte não vai aguentar. Então a gente já começa a estabelecer um projeto para poder fazer o reforço e um túnel paralelo a Floriano Peixoto. Por que eu estou falando isso, me estendendo, me perdoa? Porque os desafios de uma cidade como Botucatu, eles sempre vão ser novos, cada dia um desafio novo. Quando você resolveu o problema do Lava-Pés, agora tem o problema da rodoviária, resolvendo o problema da rodoviária que a gente quer iniciar, a solução vai ter outros problemas de drenagem, Tenente João Francisco, né, outras regiões que a gente sabe que a gente precisa também enfrentar esse problema, e 8 anos serão insuficientes para poder resolver problemas seculares. Esse problema ali da região da rodoviária é um problema secular, né? Que antes não era tão visto, porque você tinha uma área de várzea. Eu recebi uma foto do CIDIR, daquela região da rodoviária ali na década de 70, totalmente distinto hoje do que aquela era uma região de várzea que recebia as águas ali daquela rede hídrica, do Tanquinho, Antártica, Cascata e Água Fria, que hoje você não tem, porque foi impermeabilizada, porque hoje tem construções ali em cima. Então os desafios eles se sucedem, e esse é um período que, mais uma vez, a administração vai ser muito testada. Todo final de ano a gente já imagina, né, prefeito, que vão chegar as chuvas, isso é inevitável, e essa preocupação realmente existe. Até aproveitando esse gancho, longe de sermos técnicos, né, Cris? Mas a gente sabe que não é uma obra simples, muito menos barata, né? Que exige todo um planejamento, um projeto muito bem detalhado e principalmente um investimento público para poder resolver parte desse problema. É claro que a administração também, né, prefeito, não tem muito tempo para ficar lamentando situações, mas eu acho que é difícil também a gente não olhar para trás um pouco e falar o seguinte:
Se cada um tivesse feito de pouquinho em pouquinho, provavelmente agora a situação seria menos dramática, digamos assim, né? É que chegou o momento que, assim, acumulou tudo e agora vai ter que fazer tudo de uma vez, né? Kleber, as obras de drenagem são obras que, como você disse, né? São obras que se envolve grandes estruturas com muito recurso. Por exemplo, se a gente vai ter que fazer por etapa como a gente está fazendo no Lava-Pés. Se a gente for licitar toda aquela solução que a gente projetou para a região da rodoviária, que envolve também a Paula Vieira, não é só a região da rodoviária, envolve também a Paula Vieira, a gente está falando aí de um projeto que vai custar de 60 a 70 milhões de reais. No Lava-Pés, com esse contrato que a gente assinou, a gente já vai ter investido 50 milhões de reais. Então são obras de grande investimento e de pouca repercussão política. Então os políticos, eles geralmente não gostam de fazer obra de drenagem, né? É preferível, com esse recurso todo, a gente podia ter recapeado a cidade toda. A gente não pode deixar para trás aquela região, aquela situação do Lava-Pés que por décadas também foi negligenciada, né? A região da rodoviária também, agora a gente tem que enfrentar. Agora é muita grana, é muito dinheiro, né? É um desafio, a gente vai conseguir apresentar a concepção inteira, mas a gente vai fazer uma etapa dessa concepção inteira e outras administrações vão ter que continuar investindo em drenagem para a gente recuperar o tempo perdido. A gente está falando aí de décadas de investimento daqui para frente para poder melhorar a cidade e é preciso fazer isso, porque os eventos naturais eles vão ser cada vez mais rigorosos, cada vez mais intensos, seja no período de estiagem, seja no período de chuvas. Cris. Muito bem, então essa questão a gente percebeu também, né, que o Rio Lava-Pés ele suportou nos locais onde já houve o largamento dele, suportou a chuva, né, não teve problema. Pode ter chegado em alguns momentos no limite, mas não chegou a extravasar na parte onde já tem obras, então traz uma imagem para a gente da importância do investimento que foi feito, né? Que não é fácil, você tem que mexer com às vezes um imóvel que tem ao lado, tem que mexer com uma ponte, você trava o trânsito por alguns momentos, mas são obras que são necessárias, trazem um impacto, né? Cris, só você falou um negócio que é importante, me perdoa te ter te interrompido. Importante a gente... Quando você fala do trânsito, essa obra que a gente está fechando a concepção e provavelmente até o primeiro trimestre do ano que vem a gente vai estar licitando. Claro, se a gente tiver os recursos, eu vou segunda-feira para Brasília, também atrás de apresentar esse projeto atrás de recursos. Mas a gente vai ter que, em algum momento da obra, interditar a Floriano Peixoto. Imagina o que vai ser isso para o trânsito. Mas não tem jeito de fazer um outro túnel do lado da ponte da Floriano Peixoto. Quem passa em cima da Floriano Peixoto não acha que é uma ponte ali. Né? Muita gente passa em cima da Floriano, acostumou passar e não sabe que tem uma ponte ali. Existe uma ponte com vão hidráulico que é insuficiente para receber. Nós vamos ter que interditar a Floriano Peixoto, porque a gente vai ter que fazer um outro túnel. Vai ter que escavar. Imagina um impacto para a mobilidade e para o trânsito. E sem contar a questão comercial, né? Das empresas que exatamente. Ali estão, né, prefeito? Vai ter reclamação. Mas se a gente quiser resolver o problema de drenagem daquela região da ferroviária e rodoviária, a gente vai ter que enfrentar essa situação. Desculpa. E é uma obra de quanto tempo essa, prefeito? Se a gente for licitar essa obra toda, é obra de 36 meses. Se não chover nenhum dia e não atrapalhar em nada. É obra de uma prefeito? administração inteira, de uma gestão inteira, né? Mas a prefeitura, né, já estou adiantando, não vai ter condição de licitar a solução inteira, a concepção inteira. A gente tem a concepção e vai fazer por etapas como a gente fez no Lava-Pés. É a forma de viabilizar essas obras de drenagem. É isso aí, eu queria entrar um pouquinho, a gente pediu para o pessoal mandar perguntas para o prefeito, até se tiver uma anotaçãozinha aí, Cléber, para o prefeito poder anotar. Claro. Eu perguntei para algumas pessoas que têm algum tipo de representatividade em grupos e a gente recebeu aqui da Fernanda Labanca, que a gente pediu para ela mandar, ela é do Conselho Municipal de Saúde, prefeito. E aí ela coloca assim, ó, com o crescimento populacional e a criação de novos bairros na cidade, como está a organização a respeito das unidades de saúde para atender o aumento da demanda populacional na área de abrangência? Ela coloca exemplos aqui, por exemplo, reforma e ampliação da unidade do Jardim Holanda, né, um dos locais aí para o prefeito poder falar se tem algum tipo de ampliação. Unidade de saúde da família de Rubião Júnior, que irá receber os moradores dos novos bairros Vila Nova 1 e 2, e também unidade de saúde da família Real Parque, que também teve aumento de demanda com o novo bairro Bem TV. Qual será o planejamento de estruturação das equipes e estrutura física dessas unidades de saúde? Quando a gente fala que a saúde de Botucatu
as unidades atendem muito bem, né, a população. Lógico que tem as suas dificuldades, mas é um diferencial da cidade em relação aos outros municípios. A gente já tem planejamentos de crescimento de bairros, né, prefeito? Esses pontos aqui, ela citou Rubião Júnior, Real Parque, Rubião Júnior e Jardim Holanda. Esses pontos aqui que demandaria talvez aí um aumento do posto, de equipes e tudo mais. Uma boa pergunta, né? Excelente pergunta. Primeiro, um beijo para a Fernanda, né? Ter feito um trabalho brilhante, não só no Conselho de Saúde, mas também na causa animal. É uma pessoa que eu me relaciono quase que diariamente. Ela traz as demandas para a cidade e ajuda a gente a administrar, ajuda a gente a governar o nosso município. Fernanda, a gente saiu de 2017, estou falando só da nossa administração, de 2017, início de 2017, de 51% de cobertura de na atenção básica, para mais de 80% agora com as unidades de saúde que a gente inaugurou e com as novas equipes de saúde da família, porque às vezes a gente não inaugura, mas você contrata uma equipe a mais. Mas, por exemplo, nesse momento, a gente está construindo a unidade de saúde, está praticamente concluindo a unidade de saúde do Lava Pés, o posto de saúde do Lava Pés, que é um dos bairros mais antigos de Botucatu, ainda não tinha uma unidade de saúde. A gente está construindo a unidade de saúde do Cachoeirinha, ali na esquina da Conde Serra Negra, né? A Conde Serra Negra é totalmente revitalizada, a gente está construindo ali também e acabou de entregar, na própria região do Real Parque, ela sabe, a gente entregou um posto de saúde novo do Jardim Continental, dobrando o número de equipes, inclusive colocando cadeiras de dentista. Então também tem atendimento odontológico lá hoje que antes não tinha. Então na região norte, preocupação com o Bem-TV, a gente inaugurou um posto de saúde novinho no Jardim Continental, dobrou o número de equipes de saúde da família e colocou também o atendimento odontológico. Daí ela falou do Jardim Holanda, né? Não é só lá, a gente está discutindo agora com a Faculdade de Medicina de Botucatu, também na região norte. Veja, a gente inaugurou um posto novo de saúde, Jardim Continental, para atender aquela região do Real Parque, Bem-TV, e está discutindo nesse momento, inclusive eu já mandei a lei para a Câmara, para a gente ceder uma área para a Faculdade de Medicina de Botucatu para poder ampliar o atendimento no posto de saúde da Vila Ferroviária, que é administrado através de convênio com a Prefeitura pela Faculdade de Medicina de Botucatu. Além disso, né, a gente ampliou o horário de atendimento de 10 unidades de saúde que à noite trabalham como pronto atendimento, para ajudar os serviços de urgência e emergência, tanto infantil, tanto pediátrico quanto adulto. Então, a gente tem 10 unidades de saúde que hoje são abertas das 18 até as 22 horas, inclusive Vitoriana. Tem procura, prefeito? Tem procura e vocês perceberam que houve realmente um impacto bacana? Claro. Você não ter aquela fila, aquela demora? Claro. Até agora vocês perceberam que isso foi algo que deu certo. Uma coisa que não dá para recuar mais. A gente pode até remanejar uma unidade ou outra que está ociosa, abrir em outro local, período noturno, por exemplo, Jardim Holanda, a gente abre à noite. Rubião Júnior, a gente abre à noite. E Rubião Júnior, não podemos esquecer que a gente também inaugurou, na nossa administração agora, inaugurou a unidade de saúde do Caimã, que também é em Rubião Júnior, mais uma unidade nova de saúde. Então a gente está sempre trabalhando para ampliar a cobertura. A gente teve um avanço importante de 51% de cobertura para mais de 80% de cobertura agora. E é necessário continuar investindo em novas unidades de atenção básica. Nesse momento, a gente está trabalhando muito para entregar a unidade de saúde nova do Lava Pés, né, e também do Cachoeirinha, na região leste de Botucatu. A saúde todos os dias é pauta, né, prefeito? Não tem como isso Desafio. Não ser atenção, né? E eu lembro também de uma última vez que aqui esteve, nós falamos a respeito, tinha aquela preocupação da demora no atendimento. Avançamos em muitas questões aqui em Botucatu. Recentemente o governador aqui esteve também em Botucatu anunciando esse importante recurso para o Hospital das Clínicas. Vamos ter aí o aumento de leitos também para melhorar ainda mais o atendimento aqui em Botucatu. E outro assunto que é sempre tema de debate, que tem sido constante, é a questão do trânsito, prefeito. Há desafios ainda a serem vencidos para essa questão de infraestrutura, da mobilidade, porque uma cidade com 150 mil habitantes, nós temos 113 mil veículos. É uma coisa absurda a gente imaginar, né? E a gente sempre defende aqui e fala que o principal responsável por esse trânsito caótico que a gente vive é cada um de nós, né? Nós motoristas somos os principais responsáveis pela desatenção, imprudência, tudo aquilo, porque a infraestrutura, por mais que em alguns momentos ela pode ter algum problema, só que ela não é a principal responsável. Tem sinalização, constantemente a gente está conversando aqui
com o Rodrigo. Agora, né, acabou de fechar uma grande campanha de educação, de conscientização no trânsito. Ela tem que ser constante, claro, para a gente avaliar. Mas o que a prefeitura entende que realmente a gente tem que avançar nessa questão do trânsito aqui em Botucatu? Não vai colocar como manchete, porque eu vou fazer uma brincadeira agora nós vamos publicar um decreto para proibir o pessoal de comprar carro. Não dá, porque daqui a pouco nós temos um carro por habitante. Lógico que é uma brincadeira, né? Mas a gente tem feito a nossa parte. Bom, só para lembrar algumas obras que a gente está fazendo e já falar de alguns outros projetos. A duplicação da Conde Serra Negra. A conexão da Conde Serra Negra ao Arlindo Duran e do Arlindo Duran ao viaduto novo da região norte. Própria construção do viaduto interligando a região norte e a região leste de Botucatu, que é o viaduto José Lara Carvalho, meu amigo, joguei bola com ele. Né? A primeira etapa do anel viário, né, que já foi construída em função do viaduto, interligando, porque senão a gente já tem um viaduto interligando o Jardim Paraíso a nada, a um pasto. Então a gente já abriu as avenidas que vão até na frente do Cachoeirinha. Agora a gente precisa projetar e fazer a segunda etapa do anel viário. Né? As obras de melhoria de drenagem e também de revitalização da Dante Delmanto. A gente revitalizou praticamente todas as avenidas de entrada da cidade. Falta a Avenida Itália, a gente está trabalhando num projeto para a Avenida Itália, que é a entrada ali pelo Lava Pés. Né? Tudo isso são obras de mobilidade. Né? Agora, na região central da cidade, né, tem solução? Tem. Mas são soluções de infraestrutura muito mais pesada, né, e de recursos vultuosos. Por exemplo, vocês já escutaram falar, eu já vi uma concepção de um projeto, uma ideia lá de trás, de fazer as marginais do Lava Pés. Né? Hoje do Rio Lava Pés. Hoje está totalmente adensado. Né? Hoje, para você pensar numa desapropriação para poder fazer as marginais ligando lá no lajeado, só de recursos de desapropriação, não tenho nem ideia de como. A gente está falando de algumas centenas de milhões de reais. É impraticável, né, prefeito? Então, hoje, a gente tem uma condição que não permite você trabalhar tão fortemente em infraestrutura, a não ser os projetos grandes de desapropriação, por exemplo, como essa marginal. Agora, a gente está trabalhando, né, junto com a Rodovia Tietê, depois de tanto cobrar o governo do estado e a Rodovia Tietê, nas marginais da Castelinho. Vai melhorar muito a condição para aquela região do Marajoara, do próprio Santa Elisa, Jardim Riviera, mesmo Santa Maria, Bosque 1, Bosque 2, Maria Luísa, a continuação da duplicação na Gastão do Alfar, são obras de infraestrutura possíveis de se executar. Agora, existem algumas soluções que eu escuto por aí que, do ponto de vista de engenharia, é possível, mas engenharia não é só solução técnica, é viabilidade econômica. Né? O bom engenheiro, ele projeta obras que são viáveis tecnicamente, mas também economicamente. Então tem discussões hoje que a gente perdeu no time, não dá mais. Né? Que é a marginal do Rio Lava Pés. A gente está fazendo agora, também para melhorar a mobilidade, a gente está fazendo o Parque Linear do Rio Lava Pés, com ciclovias ali, a própria ciclovia da Odilon Cacetari, tudo isso também ajuda na mobilidade. Mas tem discussões que a gente perdeu o time, né? Então, todas as obras possíveis de executar em relação à duplicação de avenidas, conexões de avenidas com algumas outras áreas da cidade, como a gente está fazendo com o Odilon Cacetari, como foi o caso da rotatória na Dante Delmanto, uma rotatória que melhorou demais o trânsito. As pessoas tinham que ir até o Inca para poder voltar, para poder ir para a região norte de Botucatu, Itamaraty, Ouro Verde, né, tantos outros bairros ali. Não, agora não, Dante Delmanto tem aquela rotatória que já drena o trânsito para essa região norte, pega Júlio Vaz de Carvalho, João Batista Carnieto, regiões importantes, e é isso que a gente está buscando, né? Viabilizar, melhorar a mobilidade. Agora, na região central, qual que é a solução? A não ser, por exemplo, marginal do Rio Lava Pés, né? Difícil. Infraestrutura ela é importante, né, prefeito? Mas por si só ela não vai resolver todo o problema. Ainda, falar um número, né? Mais de 90% dos problemas que nós temos no trânsito, mais uma vez, são causados por nós mesmos, né? O motorista com falta de consciência, falta de respeito, falta de educação no trânsito. Dentro dessa campanha aqui, algumas questões que sempre são tratadas, parte de fiscalização, de autuação.
Inclusive, PECTAL, o Cris também levantou um ponto importante antes que a gente estava conversando aqui sobre a pauta, da questão dos agentes, né, Cris? O tais dos marronzinhos, vamos falar assim, para ficar mais fácil de entendimento. Que pé que tá isso, né? Isso vai realmente acontecer aqui em Botucatu? A gente ter realmente uma equipe especializada de fiscalização de trânsito? A gente está modelando esse projeto de lei, já está fazendo um impacto orçamentário, a gente deve começar pelo menos com 10, né? É um início, pelo menos com 10 agentes fiscalizadores do trânsito em Botucatu. A ideia, eu sei que às vezes, né, tem que doer no bolso. E eu escuto muito, prefeito, tem que doer no bolso, não doer no bolso. Mas eu acredito numa etapa preliminar que seja uma etapa de educação, né? E foi isso que a gente tentou, foi muito criticado quando a gente fez aquele convênio com o Detran para colocar as lombadas eletrônicas, né? No convênio está previsto que as lombadas eletrônicas, num primeiro momento, são educativas. Eu acho que a gente não precisa... Eu posso estar errado, né? E escuto muitas opiniões contrárias. Eu acho que a gente não precisa multar. Está lá a lombada eletrônica. A pessoa está vendo num placar enorme na frente da cara dela, com sinalização muito antes já, qual que é a velocidade da via. É só respeitar. Não precisa multar. É respeitar, né? Então, os agentes de trânsito, as lombadas eletrônicas, são programas que a gente quer ampliar, não com o objetivo de transformar isso numa indústria de multa, como eu escuto, não quero isso, não quero aplicar uma multa. Agora as pessoas têm que contribuir, concorda, Kleber? As pessoas têm que contribuir. Então, respeitar pelo menos a lombada eletrônica, mesmo sabendo que aquela lombada não multa. Eu teria vergonha de passar por uma lombada eletrônica com um baita de um placar de velocidade, imprimindo uma velocidade maior que a via. E as pessoas estão respeitando. O índice de acidentes nos locais, que eram os locais que tinham mais acidente, o índice de acidentes nos locais que a gente colocou lombada eletrônica fez assim, ó, despencou. Mesmo sem multar. Então eu acho que é isso. A gente continuar transformando a cidade numa cidade inteligente. A cidade já tem... foi case de sucesso no Anuário Nacional de Segurança com a muralha virtual, né? A gente também despencou o número de roubos, furtos, né? Embora tenha mais visibilidade isso, né? E as pessoas procurem mais, e a Polícia Civil aqui abre boletim de ocorrência mesmo, a gente vê que a cidade ela acabou de ser premiada como a cidade mais segura do estado de São Paulo e a segunda cidade mais segura do país, né? E a muralha eletrônica também ajuda no controle de velocidade. Por incrível que pareça, as pessoas, quando passam na câmara da muralha eletrônica, que está espalhada na cidade inteira, elas reduzem velocidade porque acham que é aquele pardalzinho que multa, né? Então é isso, né? A gente tem que continuar investindo em fiscalização. Isso não significa que investir em fiscalização é para punir só. Muito pelo contrário. Eu acho que é uma fiscalização educativa e a gente está mostrando que é possível, isso é importante. Eu não queria que tivesse nenhuma morte no trânsito em Botucatu. A gente tem que lamentar todas as mortes, em especial dos jovens, né? Hoje, inclusive, eu orei por isso, né? Para Deus proteger esse pessoal que trabalha com motocicleta, motoboy, porque às vezes até se arrisca para poder cumprir meta de entrega, não é o adequado. Eu tenho falado conheço muitos deles. Eu sempre falo, quando eu recebo alguma coisa em casa, toma cuidado com a moto, né? Mas a gente reduziu. Em 2015, né, a gente teve 36 mortes no trânsito. Em 2016, pode pegar 36 mortes no trânsito. A gente repetiu um número macabro, né? Não é o adequado, mas a gente reduziu para um terço. Né? A gente vem reduzindo e esse ano a gente reduziu para um terço o número de acidentes fatais no trânsito de Botucatu. É o adequado? Não é. Né? Não é o adequado. Mas a gente vem reduzindo com tudo isso que a gente vem fazendo. E boa parte dos acidentes fatais no trânsito acontecem aonde? Nas rodovias que cortam a cidade, que é contabilizado para o município. A cidade de Botucatu é a 10ª cidade de extensão territorial no estado de São Paulo. Portanto, as áreas de rodovia, Castelinho, Castelo e Marechal Rondon contribuem muito para um indicador negativo como esse, né? Mas ainda assim a gente reduziu para um terço o número de mortes no trânsito, acidentes fatais que a gente teve em 2015 e 2016. Nós temos inclusive mais uma participação, prefeito, é a Patrícia Vadiled, ela sempre participa com a gente aqui, ela mora ali na região da Vila Antártica,
bem pertinho de um cruzamento que toda semana tem um acidente, né? Os moradores já pediram para que algo fosse feito, tem a sinalização do solo, tá tudo muito bem sinalizado, só que ele tem um problema antigo que é a questão de visibilidade também. Já tem a participação dela? Sim, vamos colocar na tela então para a gente acompanhar aqui a participação da Patrícia Vadiletti. Oi, Pardini, tudo bem? Pati Vadiletti. Pardini, eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor, que nunca me foi respondido. Qual é a dificuldade, qual é o problema mais importante que a prefeitura, a secretaria competente, não faz a mudança da Napoleão Laureano descendo para subir? Tá? O que me foi respondido foi que atrapalha o fluxo dos carros que vêm da Unesp, que desemboca e tal. Mas, assim, não existe algumas outras direções que pode ser mudada ou estudado direito isso? Porque recentemente foi colocada uma placa, um pouco antes de chegar na esquina, dizendo que é cruzamento, para tomar cuidado com o cruzamento. Mesmo assim, estou vendo ainda muito carro que por um triz não pega moto, sabe, carro com carro. Há muitos anos eu tenho solicitado isso, pensando sempre no quê? Para que não aconteça nenhuma morte nessa esquina, porque eu acredito que se isso acontecer, eu sempre lutei para que fosse resolvido algo. Ou seja, tentar uma lombada, um pouco antes da esquina, sei lá. Mas eu gostaria de saber, assim, qual é a dificuldade de mudar a direção dessa rua? Só ela desce? Não pode descer outra? Não pode educar o trânsito por outro lado? É só isso. Eu fico meio que indignada. Parece que a secretaria está empurrando com a barriga. Tá bom? Eu confiei sempre no senhor como meu prefeito. Então, é para o senhor que eu estou fazendo essa pergunta. Muito obrigada. Um abraço no coração, Pardini. Tchau. Obrigado a Patrícia Vadiletti pela participação também, porque quando surgiu isso aí, prefeito, ela tem essa câmera de segurança que mostrou pra gente aí vários acidentes acontecendo e sempre na mesma dinâmica, né? Aí a gente entrou em contato com a própria secretaria, né? E já foi feito um estudo. O próprio Rodrigo explicou quando aqui esteve, falou, olha, para fazer a mudança da mão de direção vai complicar outras regiões, tal. Mas assim, o problema continua. E é constante. E é o que eu falei, a gente só não pode esperar acontecer uma morte ou algo mais grave, né? Porque simplesmente falar que acho que não dá para fazer nada, não dá pra gente aceitar esse tipo de posicionamento. O que pode ser feito, prefeito? Até uma questão seja de estudo, porque a gente não pode esperar algo grave acontecer pra gente realmente mudar alguma situação, né? Primeiro, Patrícia, é prazer falar com você, obrigado pelo carinho, né? Eu acho que você trouxe esse assunto de maneira racional. Eu não vou conseguir responder aqui, eu acho que eu tenho até por obrigação e respeito, eu tenho que discutir esse assunto com o Rodrigo Fumes, que é o secretário de Mobilidade de Botucatu, e eu vou discutir. Eu vou até pedir para vocês, se vocês puderem encaminhar o vídeo dela para mim, pro meu WhatsApp, eu vou encaminhar para o Rodrigo, talvez marcar uma reunião com a Patrícia e o Rodrigo junto, no gabinete, para a gente discutir quais são as alternativas. O que eu sei é que uma mudança de rua, mudança de mão de rua, instalação de lombada, né, e a poda ou retirada de árvores são assuntos que são extremamente polêmicos, né, extremamente polêmicos. Recentemente a gente teve que retirar, por exemplo, lombadas em locais que a gente instalou por solicitação da população, e até porque tecnicamente era viável, porque um outro vizinho entrou com uma ação falando que a lombada estava prejudicando a casa dele na justiça, entrou com a ação na justiça e a gente foi obrigado a retirar. Então, lombada, remover uma árvore porque está com risco de queda, né? E mudança de mão de rua, você agrada uma parte e você desagrada uma outra parte. Então, vamos discutir essa questão. Acho que aqui não é questão... o que a gente está discutindo não é agradar ou desagradar, é fazer o que tem que ser feito. Eu me comprometo, Patrícia, a encaminhar esse assunto junto com o Rodrigo Fumes, a gente voltar a conversar e propor alguma solução lá, ou para reduzir velocidade, não me parece que o problema é redução de velocidade, ou para melhorar através de mudança de mão de rua, ou buscar alguma outra alternativa. Concordo com você também, Kleber, que falar que não dá para fazer nada
não é uma resposta, né? Então, se vocês puderem me mandar esse vídeo para eu não esquecer de tratar isso, eu vou estar tratando. Ô Cris, pra gente também avançar nesse bate-papo com o prefeito e respeitar também, porque a agenda do prefeito é corrida, né? São muitas reuniões aí, então a gente, para também cumprir o horário que foi combinado, eu acho que tem um assunto que essa semana, pelo menos para nós aqui, tenho certeza que para você também, prefeito, pegou demais, porque Botucatu fez a sua parte. Você esteve na Câmara Municipal, na Assembleia Legislativa, quando o governador esteve aqui em Botucatu, falou claramente, nunca se furtou desse tipo de assunto. Mas tivemos na Assembleia Legislativa a aprovação, né, do projeto que prevê a privatização da Sabesp. O que isso pode impactar, prefeito? Como é que você recebeu essa notícia também, sendo que desde o início foi um grande defensor dessa causa? Eu me preocupo muito, né, com a privatização da Sabesp. Eu acho que a gente teve uma etapa que foi a aprovação na Assembleia Legislativa, mas esse processo ainda não está concluído. Tem que passar via por Tribunal de Contas, vai ter muita judicialização, isso já está acontecendo. Né? Eu não sou daqueles que quanto pior melhor, né? Sou contra o governador e já falei para ele pessoalmente e em público, né, muitas vezes que sou contra a privatização da Sabesp, mas não vou torcer para dar errado se realmente a empresa for privatizada. Não quero ser daqueles, eu não falei. Eu vou trabalhar para que a modelagem permita, de fato, que os serviços de saneamento do Estado de São Paulo sejam ou melhorados, né, ou que se mantenha a qualidade, ou que seja melhorado, que as pessoas tenham mais acesso ao saneamento, uma tarifa justa. Eu me preocupo porque a lógica do privado não é essa. A lógica do privado é aumentar rentabilidade, aumentar lucro, né, mas lamento que o caminho tenha sido esse, né, vou continuar defendendo a Sabesp como uma empresa pública, e se eu tiver a oportunidade de voltar a trabalhar no saneamento, que é o que eu gosto, minha paixão, vou trabalhar muito, seja numa empresa privada, uma empresa pública, para que os serviços públicos de saneamento, mesmo que a empresa, porque é serviço público, mesmo que a empresa seja privada, tenha a manutenção de sua qualidade, como eu disse, tarifas justas, com investimentos, mas acho difícil, né? Acho difícil. Eu acho que é um caminho que pode provocar prejuízos à população. Eu até entrei nesse assunto, prefeito, além dessa questão da preocupação, porque a gente sabe do compromisso da Sabesp em relação à saúde pública. A água é saúde pública, é uma questão toda dessa, de saneamento, de tudo, né? Mas principalmente, eu sei que é muito cedo ainda até fazer uma possível projeção quanto a isso, mas o que todo esse processo também pode apontar e pode agravar, porque nós temos aqui a menina dos olhos, podemos dizer assim, que é a grande represa do Rio Pardo. E a gente sabe quais são as consequências que ela traria para Botucatu em relação não só do saneamento e do abastecimento, turismo, investimento, tudo que está envolvido dentro desse grande projeto. É inevitável que Botucatu vai sofrer algo com essa questão da privatização em relação à represa, né? Para aquilo que ela foi criada realmente. Kleber, eu acho que com relação à represa, não. Nossa, que ótimo. Eu acho que não. Vou tentar explicar por quê. A represa está pronta. A obra está pronta, as comportas já foram instaladas, está tudo pronto. Hoje, se a gente começasse a querer acumular água, a gente já podia. Por que a gente não está fazendo isso ainda? Porque existe uma obrigação ambiental assumida pela Sabesp, pelo município, quando a gente conseguiu as licenças para poder construir a barragem, que é agora remover toda a vegetação no perímetro molhado. Né? Antigamente se construía barragens e você inundava com a vegetação que estava lá. Mas daí acontece um fenômeno, que é a eutrofização dos corpos d'água. É aquela água verde que você vê quando você desce ali para Santos, no Rio Grande. Então, a gente está tendo que remover, é uma área enorme. Hoje a gente tem lá uma equipe enorme fazendo isso, pelo menos 4 barcaças trabalhando para a remoção dessa vegetação. Já avançamos bastante, com cuidado, né, com a fauna também lá. Tem uma equipe de biólogos removendo os animais de lá. Trabalho brilhante, muito bonito que está acontecendo lá, que a população não vê, né? Mas a barragem está pronta, esse serviço deve ser concluído até o primeiro trimestre do ano que vem. Né? Então, a partir do primeiro trimestre do ano que vem, a gente pode começar a acumular água na barragem do Rio Pardo. E ela é uma barragem, independente da empresa ser privada, saber se vier ser privada ou pública, esse é um investimento que está no município. Não dá para você tirar a barragem e levar para outro lugar. Né?
Então, a barragem está pronta, vai servir o município, só consegue servir o município de Botucatu e regularizar a vazão para jusante. Lógico que outros municípios vão ser beneficiados com a regularização da vazão, mas o município grandemente beneficiado vai ser o município de Botucatu e não tem mais volta, a barragem está pronta. Que bom. Né? Eu imaginei que pudesse ter algum tipo de controle da empresa, né, ou dos acionistas novos teriam controle de certa forma. O com poder isso. concedente é do município, a gente não vai transferir para o Estado. Perfeito. Cris? Bacana, eu acho que nessa reta final é importante a gente perguntar para o prefeito. A gestão do prefeito tem uma aceitação muito alta, aprovação muito alta, né? Tanto que na eleição, né, foi 85 ou um pouco mais, o prefeito pode nos atualizar, lembrar, né, desse índice. E também o trabalho do dia a dia, a população tem uma aceitabilidade muito grande, aprova o trabalho que está sendo feito. Agora, o que a população pode esperar para esse último ano? O que a população pode ver de mudanças olhando para o final do ano que vem, ou metade do ano que vem, e falar, olha, o prefeito está já com essa programação de melhorar aqui, melhorar lá, que vai ser o foco de trabalho desse último ano. E também para manter a mesma pegada, né, a mesma linha de trabalho com as equipes, com afinco. Qual que vai ser essa transformação da cidade nesse último ano? Acho que algumas obras vêm sendo realizadas, como de drenagem e tudo mais. E outras devem começar, ou você ter um aprimoramento ali. O que o pessoal pode esperar? E também emendo nessa pergunta, que eu acho que o prefeito chega uma hora ou outra e pensa, quem que eu vou indicar para continuar esse trabalho? Perguntinha fácil, né, Cris? Né? Quem é o candidato Porque do prefeito? assim, você tem um grupo de trabalho, mas às vezes surge outro nome também de fora desse circuito, como aconteceu com o próprio prefeito Pardini antes de ter seu nome cogitado. Então acho que o prefeito às vezes ele está pensando ali, tomando um cafezinho, lembra, quem vai continuar esse trabalho? Se eu não lembro, as pessoas lembram. Não tem um lugar que eu vou que não tenho que responder essa pergunta. Eu acho que é algo muito importante daqui para frente, Sem de dúvida. se pensar muito bem. Agora, essas duas questões acho que é muito bacana nessa reta final aí do nosso bate-papo, prefeito. Perguntinha simples, né, prefeito? Tranquila, viu? A gente deixou pro final porque é mais tranquila. Atualizando, né? Eu fui reeleito em 2020 com 85,51% dos votos em Botucatu. É algo realmente, diria até sobrenatural, né? Acho que foi muitas coisas aconteceram, muitos enfrentamentos, e isso uniu muito a administração à prefeitura, né? A administração, a população à prefeitura, como uma via de mão dupla, né? E Botucatu é diferente justamente por isso. Eu tive a oportunidade, inclusive na premiação do Band Cidades Excelentes, né? Que Botucatu foi premiada como a cidade com melhor gestão pública municipal do estado de São Paulo. Eu tive a oportunidade de falar isso, né? A cidade é diferente porque a população é diferente, né? Então a administração é só um extrato da população. Isso não quer dizer que a gente não tem enormes desafios para poder vencer. Mas eu acho que a reeleição, com esse percentual, né, demonstra que houve, né, nos grandes enfrentamentos que a gente teve, houve uma união muito grande entre a administração e população de Botucatu. Espero que continue desse jeito. A gente tem grandes desafios pela frente. Estava pensando aqui, enquanto você fazia a pergunta, por exemplo, a gente tem o desafio de entregar um novo hospital, que é o Hospital do Bairro. Então, estou na obra quase que todo dia, né? Tem dia que a gente sai de lá animado, tem dia que a gente sai de lá preocupado, né? Vai ser um grande desafio botar esse hospital de pé, né? Então, quero tentar entregar esse hospital novo até o final do próximo ano. Quero entregar a barragem do Rio Pardo operando, já cheia, para a gente afastar qualquer risco de falta de água no nosso município. E esse vai ser um grande diferencial da nossa cidade. Pode acreditar. As pessoas ainda não entenderam a magnitude e a importância dessa obra para o desenvolvimento econômico, para a atração de novos investidores, investimentos, inclusive imobiliários, na nossa cidade. Né? Um outro grande desafio é a gente conseguir universalizar a pavimentação asfáltica, que é um compromisso que eu assumi lá em 2017. Se você andar em Rubião Júnior hoje, você vai ver um outro distrito. Né? Quando eu assumi a prefeitura, e a gente tem algumas fotos de satélites que mostram isso, a gente tinha praticamente 50% do distrito ainda sem pavimento, sem infraestrutura.
A última obra para pavimentar 100% do distrito de Rubião Júnior, eu assinei agora, que é a obra para pavimentar Guia, Sarjeta, Base, pavimento asfáltico no Jardim Soleni e Santo Antônio da Cascatinha. São os 2 bairros do distrito de Rubião Júnior que falta pavimentar. Então, Valdemar Visoto no Santa Elisa, Belém da Vala em Vitoriana, Avenida 11 do Árvore Grande, que a gente está concluindo a pavimentação agora, toda a área considerada urbana, não estou falando, eu pago IPTU, eu estou na urbana, que não tem característica de chácaras. E tem algumas regiões que tem característica de chácara que a gente não vai conseguir pavimentar agora. Mas toda a área urbanizada, adensada, né, a gente vai entregar a cidade pavimentada. Esse é um outro grande desafio. Então, eu resumiria, né, os grandes desafios a isso, o enfrentamento do problema de alagamento ainda da rodoviária. Vai ser agora, a gente vai enfrentar. Eu não sei qual que é o nível de dificuldade que a gente vai ter para poder fazer as licitações em função também da complexidade em relação ao licenciamento ambiental, as outorgas do DAE, uma obra que só de licenciamento e outorga você deve demorar aí de 6 meses a 1 ano para conseguir. Eu vou botar embaixo do braço e vou para cima, como a gente já fez isso. Isso se não tiver nenhuma surpresa, né, prefeito? Porque na hora que abre também, vai saber como é que está a situação embaixo. Exatamente. Lá, né? O Hospital do Bairro é um exemplo disso. A gente está tendo que fazer obras de reforço de fundação que não estava previsto no projeto inicial. Mas é assim, né? Então, esse enfrentamento também da situação de drenagem, eu não sei se a gente vai conseguir o recurso, não vai conseguir, mas que o início da solução vai ser dada no ano de 2024, vai ser dada no ano de 2024. A inauguração de novas escolas, né? A gente, com as escolas que a gente vai inaugurar agora, que é da Rua dos Costas e de Vitoriana, e onde era o CRASU, uma nova escola de educação infantil, do ladinho ali da igrejinha de Ana Rosa, são mais 3 escolas que a gente vai inaugurar agora. Já serão 14 escolas novas em Botucatu. Quando eu vou no desfile, pode perceber, vai no desfile lá na Rua Amando, quando vai passando as escolas. Quanta escola nova que a gente entregou. A gente saiu de 300 alunos de 300 matrículas, mais ou menos de 300 matrículas de tempo integral em 2017, para quase 3 mil agora, né? Então a gente está transformando a educação no município. A gente está plantando agora, a gente vai colher mais na frente, pode acreditar, né? Então tudo isso são grandes desafios. Agora, talvez o grande desafio meu em 2024 para os próximos gestores é a gestão orçamentária. A gente vê que a receita, não a projeção orçamentária, mas a receita é diferente. O orçamento é uma peça que não é financeira. Financeira é o fluxo de caixa, né? Talvez seja gerir o orçamento. A cidade cresceu muito, a gente inaugurou muitas escolas, a gente vai entregar um hospital novo, né? A gente falou que saiu de cobertura de 51% de cobertura de atenção básica na saúde em 2017, chegou a 80%, tudo isso você cresce em RH. E dobrou o número de guardas municipais, vai montar o grupamento escolar agora, isso é RH, despesa continuada. A gente precisava fazer isso. A prefeitura não é banco, não tem que guardar dinheiro, tem que investir em melhoria de serviços públicos. A gente está fazendo isso. Agora, o grande desafio é a gestão orçamentária de tudo isso. A cidade de Botucatu, diferente do que muita gente pensa, o orçamento de Botucatu no ano que vem vai ser de 720 milhões de reais. Divide 720 milhões de reais por 150 mil habitantes para você ver quantos reais habitante ano a gente tem para poder cuidar de tudo. São um pouco mais de 4 mil reais habitante ano. Se você fizer esse mesmo exercício com o orçamento da cidade de Pratânia, de outras cidades, até menores, você vai ver que quando você estabelece essa razão, você vai ver que o orçamento da cidade de Botucatu é um orçamento ainda abaixo comparado com o orçamento das cidades do estado de São Paulo. Não estou falando em PIB. PIB é diferente de orçamento. Orçamento é o que você tem de recurso para cuidar de segurança, saúde, educação, infraestrutura, zeladoria, tudo, né? Então, eu acho que o grande desafio meu em 2024 e dos próximos gestores é a gestão orçamentária no momento em que a gente vê a receita caindo, ICMS especialmente e FPM, que são as grandes fontes de receita do município, que a gente não consegue fazer gestão, não consigo fazer gestão para aumentar FPM nem ICMS,
né? Então, queda de ICMS e FPM e ampliação dos serviços prestados. E essa perguntinha básica, né, prefeito? Sabemos que não é uma regra, mas assim, o prefeito, quem está na cadeira, tem a prerrogativa de poder indicar aquela pessoa que vai ao seu sucessor. Pensei que vocês tinham esquecido dessa pergunta. Perguntinha simples, prefeito, para não ficar... E a gente sabe também, imagino, né, quantas pessoas que estão no entorno que ficam buzinando na orelha do prefeito. Prefeito, tô aqui à disposição, tô aqui, pode contar comigo. Já parou, Pardini, para poder analisar essa situação? Tenho discutido isso. Tenho me esforçado muito para que a gente consiga promover a convergência dos atores políticos da cidade para a gente ter uma eleição tranquila, para a gente continuar tendo a base na Câmara dos Vereadores. Não adianta a gente dividir agora e depois, no dia 1º de janeiro de 2025, o próximo prefeito ele vai trabalhar com uma Câmara dos Vereadores dividida, né? A cidade de Botucatu também é diferente, né? Tem tido colhido os resultados que tem colhido, porque existe uma harmonia entre poder executivo e poder legislativo. Isso é fundamental para que a cidade tenha sucesso. Então, estou trabalhando para tentar promover a convergência das forças políticas. Você tem que conversar muito para que isso aconteça. Você tem que mostrar para as pessoas que o importante é a cidade. A gente tem que deixar o ego do lado, a vaidade do lado e pensar no município, mas eu acho que a gente vai conseguir. Eu tenho muita esperança que a gente vai conseguir unir a cidade em torno de uma candidatura, que não vai ser única, lógico, e nem deve ser única. Acho que é importante o debate, mas a gente convergir as forças políticas para a gente poder ter uma candidatura muito competitiva e, mais do que isso, a gente manter a harmonia que a gente vem mantendo nos últimos anos e que tem permitido fazer com que a cidade de Botucatu seja tão premiada, tão comemorada como tem sido. Cris, estamos cumprindo o horário, hein? Aquilo que a gente combinou exatamente para não atrapalhar, claro, toda a agenda e os compromissos do prefeito. A gente abrindo hoje, né, com o prefeito Mário Pardini, essa série de entrevistas especiais para uma retrospectiva desse final de ano. E esse primeiro bloco da edição especial do Estação Notícia de hoje, a gente teve a alegria de estar recebendo aqui mais uma vez no estúdio do Estação Notícia, o prefeito de Botucatu, Mário Pardini. Prefeito, obrigado, viu, por ter aceitado esse nosso convite, batendo papo, claro, né, que são muitos assuntos. Se a gente começar aqui, a gente fica o dia inteiro e ainda vai faltar tempo para a gente falar de tantas conquistas, né? Recentemente a gente exibiu aqui, inclusive, o vídeo, né, da própria Bandeirantes, a sua fala, né, nesse momento tão especial, porque claro que os desafios são enormes e não significa que isso a gente vai acomodar, mas a gente sabe que a grande recompensa que o gestor público tem é poder ver o seu nome e a sua cidade estando sempre no ranking do topo de cima, com notícias positivas, né? Muito obrigado mais uma vez pela presença, conte sempre com o nosso trabalho, prefeito. Quero agradecer demais a oportunidade, Cristiano, Kleber, toda a equipe. Falar que as premiações são importantes porque atraem investimentos, dão visibilidade para o município, mas o maior prêmio é a satisfação da população, né? Então esse é o grande prêmio de um gestor, né? Então eu sei que a cidade tem sido reconhecida como uma cidade com uma boa gestão pública municipal, mas a gente tem enormes desafios pela frente, né? Enormes desafios pela frente, e eu sei que a gente tem que encarar esses desafios e a gente vai continuar encarando. A gente vai resolver tudo? Não, nunca. A gente falou de problemas seculares. Não é em 4, 8 anos que isso vai ser resolvido, mas que a gente vai enfrentar todos os problemas, a gente vai enfrentar como a gente vem enfrentando. Acho que a população merece isso, né? Eu tenho enorme gratidão, eu estou vendo já o finalzinho do mandato, né? Eu tenho enorme gratidão. A população de Botucatu é enorme. São cenas que eu nunca vou esquecer, né? Não vou ter tempo de relacionar todas, né? Mas isso me faz me comprometer muito com a cidade, né? Deixei minha vida de lado para cuidar da cidade de Botucatu por esse período e faria, né? Tem muita gente que fala assim, pô, você faria tudo isso de novo, sabendo que você ia enfrentar a pandemia, enfrentar uma tragédia daquelas chuvas de fevereiro de 2020, tantas outras situações que aconteceram, eu faria tudo de novo. Deixaria a minha carreira na Sabesp como deixei, né? Deixaria uma situação mais confortável, até em relação a futuro, né? Aposentadoria, para governar a cidade de Botucatu, mesmo sabendo dos desafios que a gente iria enfrentar.
Conversamos com o prefeito de Botucatu, Mário Pardini, abrindo aqui essa edição especial do Estação Notícia, uma série de entrevistas de final de ano, uma retrospectiva para a gente poder destacar aquilo que foi muito assunto importante ao longo de 2023 e, claro, também fazendo uma projeção, trazendo expectativas para o ano de 2024. Rápido intervalo aqui no Estação Notícia e daqui a pouco a gente volta trazendo mais informação para você. Até já. Conforto, bem-estar e qualidade de vida aos idosos, a gente encontra no Residencial Sênior Nossa Senhora de Fátima, aqui em Botucatu. Assistência especializada com toda a estrutura necessária, hospedagens de longa permanência, diárias, além de creche para a vovó e para o vovô. O responsável técnico é o Dr. Alex Enfermeiro, que tem um carinho todo especial com os idosos e conta com uma equipe de profissionais formada por enfermeiros, técnicos de enfermagem, nutricionistas, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, psicólogas e professoras de artesanato e de interação social. Faça uma visita, conheça o Residencial Sênior Nossa Senhora de Fátima em Botucatu. Fica na Rua Doutor Costa Leite, número 1351. O telefone é o 14 98197 7993. 14 98197 7993. Residencial Sênior Nossa Senhora de Fátima, em Botucatu. Estamos apresentando Estação Notícia, o jornal da sua tarde. Body Express, uma academia completa para cuidar da sua saúde. Equipamentos modernos, amplo espaço para a sua atividade física favorita, os melhores profissionais e uma equipe de excelência preparada para ajudar você a alcançar seus objetivos. Vá conhecer a academia mais equipada de Botucatu. Body Express, a sua hora, agora, no Boulevard Cidade. Planeta Animal, pet shop com espaço amplo e variedade de produtos das melhores marcas, equipe qualificada e um serviço de excelência para banho e tosa, com todo o carinho e atenção que seu pet merece. Clínica veterinária para consultas, exames e cirurgias, profissionais para todas as especialidades. Contamos com carros equipados e climatizados para levar e buscar o seu animalzinho de estimação. No Planeta Animal tem também o Pet Park ao ar livre, com grande e moderna estrutura para socialização e bem-estar. Planeta Animal, Rua Plácido Rodrigues Venegas, 766, no Jardim Paraíso. Fone 3814-6728. Quando uma mulher sai de casa, não é porque o lugar é público que o corpo dela também é. Importunação sexual é crime. E agora os estabelecimentos do estado de São Paulo deverão treinar seus funcionários para ajudar vítimas de assédio. Se você vir este selo, fique tranquila. Se você vir esse gesto, ajude. É um dever de São Paulo, é um direito de todas nós. Governo do Estado de São Paulo. São Paulo são todos. Quer ficar bem informado? Acesse 14news.com.br. Fique por dentro das principais notícias e acompanhe o que é destaque em Botucatu e região. Agência 14 News. A informação começa aqui. Voltamos a apresentar Estação Notícia, o jornal da sua tarde. Estamos de volta agora com o bloco 2 do Estação Notícia, o jornal da sua tarde, direto aqui do nosso estúdio no piso térreo do Shopping Boulevard Cidade, no centro de Botucatu. Você nos acompanha através do Facebook, do YouTube do Agência 14 News, Facebook da Integração FM de São Manuel e na sintonia 87,5 da Estéreo Mix FM de Botucatu desde já. Muito obrigado pela sua companhia e pela sua audiência. A gente está iniciando a partir de hoje uma série de entrevistas e de programas especiais para poder fazer uma retrospectiva de 2023, levantar os principais assuntos e tudo aquilo que foi destaque ao longo desse ano, fazendo também, claro, uma projeção, trazer expectativas para o ano de 2024.
Abrimos essa série especial entrevistando no primeiro bloco de hoje o prefeito de Botucatu, Mário Pardini. A gente volta para esse segundo bloco. Eu quero trazer um recadinho para você agora. Afinal, todos queremos o melhor preço e produtos de qualidade na hora de construir ou reformar, não é mesmo? Por isso, eu indico para você a ABC da Construção, especialista em acabamentos. A ABC da Construção oferece desde tubos e conexões, pisos, azulejos, porcelanatos, louças, metais e telhas das marcas mais conceituadas do mercado. Quer diferencial? Você encontra na ABC da Construção, com ambientação 3D para simular as imagens e ter a ideia do ambiente após a reforma. Equipe especializada que vai até a sua obra para medir e definir a quantidade do material a ser comprado. É economia garantida na hora da compra. A ABC da Construção fica na Rua Visconde do Rio Branco, número 1267. Visite a loja e confira. Bom atendimento e preços incríveis. ABC da Construção, especialista em acabamentos. Esse é o Estação Notícia, o jornal online do 14 News. Você sabia que tem uma Piticas pertinho de você? E é logo ali no Shopping Parque Botucatu. A maior franquia focada em produtos licenciados da América Latina. O Mix Piticas de camisetas, garrafas, canecas, acessórios e muito mais dos personagens que você adora. O quiosque Piticas fica do ladinho do cinema. Fácil de encontrar, né? Piticas Shopping Parque, vestindo seu lado fã. O assunto é saúde. Agora na tela do Estação para você, Dr. André Balbi, ex-superintendente do Hospital das Clínicas de Botucatu. Ele fez um balanço sobre a sua gestão à frente do HC. Estabelecendo uma relação de confiança com a população através da transparência, da organização, da humanização e de resultados. Acho que a gente tentou fazer de diversas formas uma integração com quem está próximo da gente, quer ser instituições públicas ou não, né? Então, esse quebrar muros, que a gente fala, a gente usa esse termo quebrar muros, né? Abrir portões, a gente fez isso internamente, porque existia dentro aqui do campus uma separação do HC após a autarquização com as demais unidades da Unesp, como se o HC deixasse de ter sido da Unesp, como sempre foi. A gente tem uma interação importante com o grupo do campus aqui, que administra o campus. Então, passando a ter aí, por ação do professor Pascoal na época, a gente passou a ter o assento no GAC, que isso foi muito importante. O pessoal passou a entender as dificuldades, o complexo que você tinha dentro de um campus também grande. Essa interação promoveu vários benefícios, tanto de relacionamento profissional quanto de realizações. Haja vista aí a obra do talude, né, que a gente vai inaugurar daqui a pouco tempo, né? E também é uma quebra de fronteiras e muros externos, uma integração com a sociedade. Um exemplo típico disso foi com o Rotary, né? Quando a gente programou e fizemos a enfermaria de paliativos, uma enfermaria que é uma única no São Paulo, estado de São Paulo inteiro, que é uma enfermaria patrocinada pelo Rotary, que tem todo o conforto necessário para um paciente com paliativo permanecer, né? E além da captação de recursos externos, a gente fez um grupo que buscou recursos externos, que busca até hoje, né? Que traz para cá benefícios como equipamentos, como financiamento de obras, né, e com dinheiro. Então é importante assim, a gente mostrar que pela transparência a gente precisa da sociedade, pela organização a gente vai oferecer mais serviços, pela humanização a gente vai dar um serviço de mais qualidade, de mais confiança e esperança. Então quando, afinal de contas, o Estado de São Paulo passou a fazer esse levantamento, comparando hospitais, não comparando, mas mostrando o desempenho de cada um deles, né, nós fomos agraciados aí com o título de terceiro hospital de mais atendimento ao paciente, comparando aí com o USP de São Paulo, USP de Ribeirão Preto, Unicamp e tal, né? E naquela época, naquele ano, nós somos o hospital que mais internou pacientes por leito, né? Que mostrou a integração intensa com o corpo clínico com o pessoal administrativo e a população, né? No ano seguinte, foi um ano terrível, que foi o ano da pandemia, nós aumentamos isso ainda, né? Tornamos o hospital que mais atendeu após o HC de São Paulo. Acho que isso é fruto do quê? De um trabalho de colocar líderes novos na frente desse processo, né? A gente teve muita assistência, que fez um trabalho exemplar, junto com a professora Érica Hortolã e sua equipe, que mudou um pouco a cara do HC em termos de regras, em termos de caminhos, né, dentro da assistência, e a integração das pessoas nesse projeto único de uma gestão compartilhada, uma gestão de fato assim, transparente, mostrando que a gente precisava avançar, atender cada vez mais, né, mesmo com recursos menores. E acho que o intenso crescimento assistencial depois da autarquização
nos trouxe, além de equipamentos, do HC atingir um patamar de mais diagnóstico e mais preciso, trouxe uma expansão da área física, né? Eu queria destacar uma construção que foi uma construção muito orgulho pra gente, que foi o novo ambulatório de especialidades, né? Um prédio grande, moderno, bonito, que o professor Emílio iniciou e eu acabei concluindo, né? Muito importante para a humanização e para o atendimento bom da população. É uma área muito grande, muito extensa, muito bonita, né? Que surgiu com muita vantagem os antigos ambulatórios que prestaram serviço enorme para a gente no período, mas depois ficaram obsoletos, né? Então, acho que esse, o crescimento da demanda assistencial nos pressionou a buscar recursos financeiros ao Estado, junto ao Estado, para entregar uma obra de primeiro mundo, né, como foi esse ambulatório, que hoje é reconhecido como um dos lugares mais confortáveis de atendimento aqui da região. Além de obras como o refeitório novo, de obra do vestiário central, que foram obras importantes, a UTI Natal, que está em fase de conclusão, obras importantes que não existiriam se não fosse a autarquização. Nós somos um hospital terciário e quaternário. Então, para isso, a gente tem que ter condições de executar ações terciárias e quaternárias. Daí, nosso estímulo em relação à parte de transplantes. Então, rapidamente, a gente fez o programa do transplante cardíaco. Daí, hoje, nós somos o hospital que mais faz transplantes cardíacos do interior de São Paulo, em 3 anos. Esse é um crescimento espantoso, muito rápido. A gente tornou-se o centro que faz mais transplante de rim no estado de São Paulo do interior, por causa dessa ideia de que deve se fazer coisas terciárias, né? Atendemos politrauma, atendemos AVC, atendemos hemodiálise de modo muito desenvolvido com novos equipamentos. Compramos ressonância magnética, uma célula linear para oncologia, radioterapia. A gente colocou mais imagem, tá? Mais instrumentos cirúrgicos, mais ultrassons, mais equipamentos de ponta. Quando você mostra uma assistência de qualidade, você exige que se tenha meios diagnósticos de qualidade. E o Estado entendeu por algum momento essa nossa necessidade e investiu. Uma vez que houve muitas mortes, embora pudesse ter tido mais mortes, tá? Nós fomos derrotados. Porque assim, nós perdemos pessoas que estavam com a sua vida normal, de repente foram atacadas por um vírus desconhecido e que morreram rapidamente. Se você pensar o que poderia ter sido e não foi um sucesso. Tá? Porque a gente fez o HC crescer muito nesse período. Fruto de novo de uma união, de uma organização necessária para aquele momento. Foram 2 anos e meio terríveis em termos de gestão. Porque quem viveu assistência, viveu uma situação de instabilidade, que também nós vivemos, né? Nunca ninguém dirigiu um hospital do porte de Botucatu, uma região dessas aqui, sem saber o que fazer direito, porque assim, cada dia mudava um pouco aquele cenário, né? Quando achávamos que uma onda tinha passado, vinha outra mais forte. Então, assim, a pandemia nos mostrou, primeiro, que é muito difícil fazer uma gestão sem saber o que vai acontecer. Nós não sabemos o que vai acontecer. Segundo, difícil tratar uma doença que não tinha como tratar e ninguém sabia como tratar. Terceiro, tentar manter o hospital sob controle no meio de um pânico que se estabeleceu no início, onde todos achávamos que iam morrer. E podíamos morrer mesmo, né? Quarta, nas fases piores da pandemia, muita gente nova morreu e muita gente que a gente não esperava faleceu. Isso acabou dando um abatimento psicológico muito importante na equipe toda. E você manter uma linha de raciocínio na gestão do hospital desse, sem se influenciar pelos seus parentes que adoecem, pelos seus amigos que morrem, é muito difícil, né? Fica assim, a ideia que o HC cresceu por causa da pandemia, cresceu muito, amadureceu muito, tá? Ele enfrentou situações terríveis que a gente não dá pra gente nem imaginar, mas que venceu. Venceu no sentido de crescimento, no sentido de envolvimento, no sentido de você confiar mais nas pessoas, né? Quem ficou aqui no período viu como foi importante a fase de diagnóstico, a fase de encurtamento do tempo de internação, da fase dos fracassos, da fase do sucesso, né? Então veio a vacina, veio a crença na ciência, veio as pessoas aqui se mobilizando e tornando-se referências nacionais, tá? Veio o pool de saliva, veio aqui o estudo da efetividade da vacina, veio aqui a ciência pura, né? Então acho que assim, a gente presenciou uma história onde a ciência se uniu à assistência de modo muito efetivo. E para a gente, olhando agora para trás, o que a gente vê? Veio a experiência, veio o amadurecimento, veio os traumas psicológicos, veio o cansaço físico, mas veio a esperança de que a gente tem um hospital pungente que responde quando questionado, quando instigado, né? A gente mantendo o nosso parâmetro de humanização, organização e transparência, que a gente já tinha desde o início do processo de gestão adotado, a pandemia reforçou a necessidade desses 3 conceitos, né? Humanização sempre presente, positiva, porque a gente precisa tratar bem os nossos pacientes que tanto sofriam com o desconhecido, com a indefinição. A organização, nós tivemos que, o hospital teve que virar de ponta cabeça para atender pacientes Covid e pacientes não Covid, né, que mantinham ainda sua vida no hospital. Cada vez mais pacientes mais graves, porque ficam muito tempo em casa aguardando um chamado. E no meio da pandemia, que a gente precisava ter informações precisas,
aquele período mais negro da história da pandemia, que foi no início, tá? Deu-se aí a publicação de boletins diários, onde a gente estava prestando contas para quem estava nos assistindo, nos ouvindo, aguardando, né, as informações diárias do que se passava no HC. Isso para quê? Para envolver a população numa situação muito atípica, né? Existe uma realidade dentro do HC importante de mortes por causa da pandemia e uma necessidade de informar a população que não sabia muito disso fora daqui. Quando a população procurava o HC, existia um choque, tá? Ao ver como o HC estava tão envolvido, tão desgastado pela pandemia. Os boletins serviram aí para a gente pontuar cada dia uma piora e depois cada dia uma melhora progressiva dos números, né? Mostrando a eficiência de uma gestão coletiva que trabalhou intensamente internamente para que as coisas não ficassem piores, né? Então os boletins que a gente emitiu diariamente, depois semanalmente, foram uma prova do que estava acontecendo no HC, uma prova de que a gente estava trabalhando muito, que a situação era complicada e que aos poucos foi se tornando mais resolvida, né? A informação para a gente é a base do desempenho melhor, né? E desempenho melhor a gente desempenha com eficiência e com organização. E daqui dentro do HC, você pegar um hospital de quase 500 leitos e virar um hospital Covid, puramente Covid, quase 100% Covid, é muito difícil. Um aspecto também que é importante destacar em relação à pandemia foi a vacinação em massa que aconteceu aqui em Botucatu, iniciando pelo HC. Lembrar assim, que nós somos o segundo hospital público a receber a vacinação das mãos do Dória, que veio pessoalmente até aqui nos prestigiar, mostrando a importância do HC naquele momento, né? E assim, existiu uma comissão que tratou de tentar humanizar ao máximo, distribuir ao máximo a vacinação, atingindo pessoas da assistência direta, desde pessoas que trabalhavam com o paciente, enfermagem, técnico de enfermagem, até mesmo o pessoal da limpeza e os professores universitários que aqui atuam. Então existiu naquele momento uma interação importante, reconhecendo a vacinação como ponto fundamental, e mais que isso, as pessoas entendendo que a vez deles iam chegar, aguardando a sua chegada, preservando a vida de quem está mais de risco, né? Acho que isso foi um marco importante de uma solidariedade, de um reconhecimento que as pessoas tinham sobre o seu papel na pandemia, e de humanização quando você transforma uma vacina pública, né, uma vacina recebida por alguns profissionais, em vários que receberam. Acho que isso foi o ponto fundamental na involução da pandemia no HC. A gente foi um dos primeiros a serem vacinados, a ficarmos imunizados e a confiarmos na vacina e repetimos esse processo para depois para a cidade de Botucatu, para a região e para o estado de São Paulo como um todo. Acho que foi um marco a vacinação aqui em Botucatu, iniciado no HC, em massa, como aconteceu na cidade, como um marco importante da involução dessa pandemia que tanto fez a gente sofrer. Acho que é importante também a gente destacar o papel da comunicação dentro de um HC tão grande como o nosso e como estimular as pessoas a serem transparentes no que estão falando, né? Nesse sentido, a gente permeou vários aspectos, né? Onde a comunicação se impôs como uma arma importante para destacar o que era importante, né? Talvez essa transparência de informações possibilitou que cada um conhecesse o que o outro fazia, valorizar aquela ação e, numa necessidade conjunta, atuar em conjunto. Talvez o marco principal desse reconhecimento do pertencimento do HC a todos nós foi quando o HC completou 50 anos de idade, né? Que teve uma festa de uma semana. A gente pôde interagir com pessoas que passaram por aqui, pessoas que estavam por aqui, e a gente passou a oferecer para quem estava aqui a história do HC, que é uma história muito bonita. A partir daí a gente passou a entender que a comunicação foi fundamental, é fundamental. Surgiram aí a TV HC, surgiram aí o podcast que a gente pretende mais para frente colocar para ser rodado, o novo jornal do HC, tá? E informações entre os diretores, né? Então a gente passou a ter aí reuniões mensais, onde se mostrava o que tinha acontecido naquele último mês. E o ponto fundamental dessa mudança de comportamento de quem estava por aqui na gestão foram as imersões, né? As imersões foram uma situação que a gente imaginou no início bastante discreto, uma reunião de diretores, onde se faria aí uma avaliação do que foi o ano e um projeto para o ano seguinte. E culminou com a última edição dessa imersão, 5 anos depois, um grande evento na Pinacoteca de Botucatu, com participação máxima de todo mundo, né? Onde todos os diretores puderam se expressar, puderam falar o que achavam, o que pretendiam para o HC. Acho que essa necessidade de uma comunicação eficiente nos tornou mais próximos, com um papel mais reconhecido, um entendimento melhor do que cada um fazia, né? E quando cada um entende o que faz, o que o outro faz, a gente valoriza mais o que a pessoa está fazendo. Talvez o tempo mostre o quanto a gente avançou, olhando para trás um pouco o que era o HC no início da autarquização, o que era quando a gente iniciou a gestão e o que é hoje, né? A gente espera que os próximas gestões sejam melhores do que a nossa, né? Eu falo assim, que a gente tem a obrigação de organizar um hospital, abrir caminhos para que os futuros presidentes cheguem e avancem naquele caminho, né?
não importa qual seja o caminho, como ele vai andar, mas é um caminho importante de ser traçado para ter uma coerência de gestão. Então acho que a gente conseguiu destacar pessoas jovens, né, que podem nos substituir no futuro com muita vantagem. E o papel nosso sempre é esse: quando você se dispõe a você ensinar, você tem que saber que você mais vai aprender do que ensinar. E foi o que aconteceu. Então eu aprendi muita coisa com pessoas jovens, né, que se destacaram, as pessoas de confiança da gestão, que devem continuar um caminho a ser seguido por nós, que a gente iniciou. Mais uma rápida parada aqui no Estação Notícia de hoje. Daqui a pouco a gente volta para o terceiro e último bloco do Jornal Online do 14 News. Até já. Estamos apresentando Estação Notícia, o jornal da sua tarde. Um clube cheio de benefícios e vantagens exclusivas. Ganhe descontos em lojas e empresas parceiras. Receba assistência jurídica em diversas áreas. Ganhe facilidade no pagamento em procedimentos odontológicos e de estética facial, além de descontos em consultas e exames médicos. Com a MIG, você se qualifica e ainda tem acesso às melhores vagas de emprego da cidade. Quer conhecer outros benefícios e vantagens? Acesse clubemig.com.br. Seja inteligente. Seja MIG. Os acidentes e a morte não tiram férias. A não ser que... Trânsito, dê férias para a morte. Atenção redobrada aos itens de segurança. Detran, Governo do Estado de São Paulo. Esteticar, seu carro merece ficar como novo. 22 anos atendendo Botucatu e região com uma equipe especializada e garantindo sempre o melhor serviço. Lavagens especiais, polimento e cristalização, higienização, hidratação e proteção dos bancos de couro, funilaria, pintura e martelinho de ouro que desamassa sem danificar a pintura. Esteticar, o seu centro estético automotivo. Rua João Gotardi, 441, atrás do Campo do Inca. Telefone 3815-3497. Esteticar. Body Express, uma academia completa para cuidar da sua saúde. Equipamentos modernos, amplo espaço para a sua atividade física favorita, os melhores profissionais e uma equipe de excelência preparada para ajudar você a alcançar seus objetivos. Vá conhecer a academia mais equipada de Botucatu. Body Express, a sua hora, agora, no Boulevard Cidade. Quer ficar bem informado? Acesse 14news.com.br. Fique por dentro das principais notícias e acompanhe o que é destaque em Botucatu e região. Agência 14 News. A informação começa aqui. Voltamos a apresentar Estação Notícia, o jornal da sua tarde.
Estamos de volta agora com o bloco 3 e último dessa edição especial do Estação Notícia, o Jornal da Sua Tarde, direto aqui do nosso estúdio no piso térreo do Shopping Boulevard Cidade, no centro de Botucatu. Você nos acompanha pelo Facebook, pelo YouTube do Agência 14 News, Facebook da Integração FM de São Manuel e na sintonia 87,5 da Estéreo Mix FM de Botucatu. Como sempre, muito obrigado pela sua audiência e pela sua companhia. A gente começa a partir de hoje essa série especial de programas que vão trazer os principais fatos e destaques de Botucatu ao longo desse ano de 2023. É a retrospectiva, na edição de hoje, o primeiro bate-papo, a primeira entrevista com o prefeito de Botucatu, Mário Pardini. E a gente volta para esse terceiro bloco trazendo um recadinho para você. Precisando de soluções em tecnologia? A Elete Informática traz para você os melhores produtos e serviços, qualidade para atender suas demandas. Microcomputadores para empresas, computadores gamers, monitores, impressoras, tablets, celulares, acessórios e suprimentos. Assistência técnica especializada, técnicos treinados e qualificados. Atendimento a empresas. Compre sem sair de casa pelo site elete.com.br. Elete Informática. Segurança e experiência desde 1994. Telefone 3815-2078 ou pelo WhatsApp 991410408. Elete Informática. E a gente lembra agora também uma reportagem super especial que a nossa equipe esteve no Shopping Parque Botucatu acompanhando recentemente a primeira feira do empreendedor Júnior Inova Kids. Confira o bate-papo com os grandes organizadores Alexandre Beil, da Inova Kids, e Clodoaldo Lima, gestor da Unicesumar. Muito bem, a reportagem do 14 News, mais uma vez, falando aqui diretamente da Feira do Empreendedor Júnior da Inova Kids. Nós vamos falar aqui com os idealizadores desse trabalho muito bacana aqui para a cidade de Botucatu. Alexandre, também Clodoaldo, vão conversar com a gente sobre essa concepção, sobre essa ideia que está acontecendo aqui, Feira do Empreendedor Júnior. Alexandre, tudo bem? Prazer em falar com você. E primeiro, parabenizar por esse trabalho que vocês estão fazendo aqui na cidade de Botucatu, essa Feira do Empreendedor Júnior com a criançada. Tudo bem? Tudo bem, muito obrigado por terem vindo aqui. Nós é que temos que agradecer, toda essa atenção e a gentileza. E agradecer também aos pais que confiam no nosso trabalho aqui ao shopping, a todo mundo que está nos apoiando. Legal, agora a ideia foi realmente trabalhar tudo que vocês tinham de conhecimento, de realmente as matérias, com eles durante o ano e depois colocar em prática na feira. Foi essa a ideia? O Clodoaldo está aqui do meu lado, ele vai poder falar bem melhor disso. Mas hoje nós temos um estudo muito teórico. Ficamos muito longe da prática. A gente sabe que existe uma grande diferença entre o mundo que aprendemos lá, o mundo acadêmico e o mundo real. Então aqui a grande ideia é mostrar para eles desde muito pequenos como o mundo funciona, como prosperar, como saber vencer limites, como entender o não, enfim, trabalho em equipe, liderança, é isso. O Clodoaldo aqui também falando com a gente. Clodoaldo, estava falando para o Alexandre, ele vem nessa pegada empreendedora e você dessa área educacional, com faculdade e tudo mais, várias faculdades aí, vários polos, você veio para agregar e saiu um resultado bacana que é a Inova Kids, Tudo bem? Tudo bem, obrigado pela visita, obrigado pela presença de vocês. Olha, a gente está realizando um sonho, que é trazer algo diferenciado, disruptivo, inovador. Quando a gente fala de educação, a gente pensa muito em criança, que é inovação, e trazer aí para as pessoas entenderem qual que é o nosso trabalho, que é trabalhar o empreendedorismo, a educação financeira, mostrar para a criança o que é já desde pequeno, o que é ser empreendedor, mostrar e trazer a família junto, porque o nosso intuito é imbuir a família, envolver pai, as mães, toda a família que está imbuída nesse processo, e essa transformação que a gente vai levar, mudando o conceito de educação financeira através com crianças, Esse é o nosso propósito aqui para frente. Bacana, o pessoal fala que idade que é legal você começar a ter uma concepção de dinheiro, de valor, dar valor ao que você tem. Você que é da área educacional, já desde pequeno é importante você começar a ter uma noção do dinheiro, dar valor
ao que você tem? Como que vocês veem isso? Isso é muito importante, Cristiano, a criança entender desde pequena a educação financeira, mesmo porque não tem na grade curricular, não é algo que é praticado em sala de aula, e nós trazemos isso na prática, a vivência todo dia, a execução, trabalhando o processo cognitivo da criança, para a criança entender o que é finança, o que é dinheiro, de onde vem, como que ganha, como que ele vai poupar, para que ele torne um adulto consciente financeiramente. O sucesso do adulto, ele começa aqui na base, e é esse o nosso propósito, de formar uma criança, desde já, uma criança consciente para que ele seja um adulto feliz e realizado através das suas profissões que ele vai adquirir financeiramente. Bacana, Alexandre, a feira foi sucesso, né? A gente está acompanhando aqui, com certeza, acho que o resultado, a forma que eles estão interagindo, comercializando, apresentando seus produtos, acho que vocês estão satisfeitos com o resultado. Com certeza, estamos sim. Ela ainda não foi, ela está sendo aqui, né? A gente ainda vai até às 8 horas. Temos algumas empresas aqui que já finalizaram as vendas, já vieram nos avisar aqui. Então, na próxima aula deles vai rolar o fechamento de caixa, eles vão ver o que é uma DRE, eles vão ter que entender algumas coisas ainda. Mas a feira realmente ela está um sucesso, é bacana ver o crescimento deles, esse crescimento emocional que eles estão tendo, essa maturidade, isso é de extrema importância. Quem quiser conhecer a Inova Kids, como que pode fazer? Os pais lá estão curiosos, né? Como que eu faço para colocar o meu filho na Inova Kids? Cara, a primeira coisa que a gente vai falar é vá nos conhecer, vem fazer uma visita, entender qual é a metodologia, conhecer o nosso hub, ver como é que a gente conduz esses estudos, como é que a gente orienta eles, como nós mentoramos eles, né? Porque eles são mentorados. Aí a gente tem todas as nossas redes sociais, mas eu gostaria muito de convidá-los a ir lá nos conhecer. Ficamos ali na rua Magnólia, número 440. E eu posso fazer um outro convite já aproveitando? Na quarta-feira agora nós vamos ter uma cantata de Natal lá no colégio. Então ficam todos convidados também. É uma cantata solidária e a gente está pedindo para quem for, se puder levar 1 quilo de alimento não perecível, a gente vai fazer a doação desses alimentos. Alexandre, agradecer você ter nos convidado, de fazer essa cobertura. Para a gente foi um prazer imenso poder vir aqui e mostrar esse projeto muito legal para Botucatu, que vai fazer a diferença, já está fazendo a diferença e vai fazer muito mais lá na frente. O prazer é todo nosso, nós é que agradecemos a todos vocês da equipe e a todos vocês que estão vindo aqui nos prestigiar. Por favor, ainda dá tempo, a gente vai até às 8 da noite, vem para cá. É isso aí, aqui no Shopping Parque Botucatu. E Clodoaldo também aqui com a gente, parabéns pelo resultado dessa feira que está acontecendo aqui e sucesso cada vez mais para a Inova Kids. Obrigado por vocês virem nos prestigiar, né, trazer aqui levar essa informação, obrigado de coração. E nosso trabalho continua, como o Alexandre falou, a cantata, quarta-feira, dia 13, é importante que lá conheça a Inova Kids, leve seu filho, faça uma aula experimental. Eu tenho certeza que você vai contribuir com o crescimento educacional do seu filho, trabalhando em educação financeira e empreendedorismo. É isso aí, então, feira aqui do Empreendedor Júnior Inova Kids, até às 8 da noite, no Shopping Parque Botucatu. E o 14 News sempre com grandes projetos, junto aos grandes projetos. 14 News, a informação começa aqui. Ainda na primeira feira do Empreendedor Júnior, realizada no Shopping Parque Botucatu, a nossa equipe conversou com Emily Almeida Beil, da Inova Kids. Muito bem, reportagem do 14 News, falando diretamente do Shopping Parque Botucatu, aqui na feira do Empreendedor Júnior da Inova Kids. Vou falar com a Emily, que é uma das organizadoras de todo esse processo, criadora da escola, a escola que ensina as noções aí financeiras, educação financeira para crianças. Muito legal, Emily, a gente poder vir aqui, falar com vocês, conhecer esse trabalho e a feira que está rolando no shopping, a gente fez questão de vir e conhecer de perto. Tudo bem com você? Tudo certo? Bem, graças a Deus, tudo ótimo. Conte pra gente, como que foi organizar essa feira e fazer com que a criançada participasse, como a gente está vendo aqui? Um dos fundamentos, né, da Inova Kids é realmente despertar isso neles, né? Despertar as habilidades empreendedoras, né? Potencializar o que eles já têm de melhor. Então a gente trabalha a comunicação, a gente trabalha a questão da educação financeira com eles. E o processo final da Feira do Empreendedor é bem a consolidação do que eles aprenderam durante todo o semestre, né? Então aqui eles têm questão de organização,
claro, né, nesse evento que ficou maravilhoso, né? Eu falo que a gente teve parceiros muito bons conosco, né? A gente tem aí a ReHap, o Shopping, a Etmos Investimentos, né? Então faz toda a diferença eles estarem com a gente nesse caminho aí, né? Legal, e a gente está vendo a interação deles, né, oferecendo os produtos. Eles criaram também os produtos, então você vê que é uma coisa que... Os primeiros passos, o que a gente vai criar. Então foi uma construção, até colocar valor nas coisas, e agora eles estão colocando, dando mais valor ao dinheiro agora, né? Agora eles estão pensando, não vou gastar com isso, vou gastar com aquilo. Como que está sendo isso? A gente trabalha realmente essa questão deles entenderem a diferença de preço e valor, né? Então agora eles entendem que o trabalho deles vale também, isso faz muita diferença, né? Então, a gente trabalha muito mais do que simplesmente vender coisas. Não, tem um processo por trás, né? Tem todo um pensamento por trás, né? E um trabalho todo a ser desenvolvido com eles. Então a gente mostra para eles como é um processo de sociedade, eles entendem essa questão da sociedade e a gente mostra para eles a questão de preço, a questão de valor, dos custos dos produtos, dos testes que eles têm que fazer. Então é muito legal mesmo. Teve um ali que falou para mim assim, eu não estou vendendo produto, estou vendendo felicidade. Aí ele já nos deu uma aula ali na hora, quer dizer, aprendeu muito bem. Mas a ideia da escola, muito legal realmente. Acredito que os pais estão sentindo a diferença em casa, da valorização deles pelo que eles têm e o que eles querem comprar. Então com certeza isso vai ser cada vez mais sucesso em Botucatu e fora da cidade. Só cabe a nós parabenizar vocês por trazer essa ideia para Botucatu e deixar o convite para os pais conhecerem. Isso, né? Nós estamos na Rua Magnólia, número 440. A Inova Kids, nós trabalhamos com as aulas uma vez por semana, né? Nesse processo aí de construção desse crescimento. E também convido vocês a conhecer a Inova Kids e nós vamos ter o nosso curso de férias, que vai ser realizado agora em janeiro, tá? A partir do dia 8 a gente já vai ter aí o nosso curso de férias. Estão todos convidados aí a conhecer a Inova Kids. É isso aí, primeiro também agradecer, né, por você ter nos convidado para cobrir esse evento belíssimo aqui no Shopping Parque Botucatu. E fica o convite até às 8 da noite, a Feira do Empreendedor aqui em Botucatu. Obrigado e um abraço a todos da organização, viu? Obrigada, viu, gente? Tchau, tchau. Essa informação diretamente do Shopping Parque Botucatu 14 News. A informação começa aqui. Dr. Rafael Pimenta, médico vascular, esteve com a filha na primeira feira do empreendedor Júnior Inova Kids. Ele falou sobre a importância da visão do empreendedorismo e da educação financeira para as crianças. Muito bem, a reportagem do 14 News falando aqui de Botucatu, da Feira do Empreendedor, onde a criançada da Inova Kids está hoje aqui realmente com uma feira. E nós estamos aqui, o Dr. Rafael Pimenta, é pai de um dos participantes, dos alunos aqui, e ele hoje também é aniversariante do dia. Então ele tem o presente aqui o filho está participando desse trabalho aqui e também hoje comemorando. Parabéns, doutor, primeiro, né? Obrigado por estar falando com a gente e contando pra gente essa experiência, né, de um pai, né, tendo um filho, aprendendo sobre empreendedorismo, investindo, né, nessa questão da educação financeira. Tudo bem? Parabéns mais uma vez, viu? Obrigado, Cris. É uma feira muito interessante, né? Essa possibilidade de você trazer para as crianças essa visão de empreendedorismo, essa visão de uma educação financeira, de você começar a trabalhar jovem com questões de compra, venda, de negociação, né? Eu acho que a gente tem uma coisa que a gente sempre mexe na vida é com dinheiro, mas poucas vezes a gente tem a possibilidade de aprender a trabalhar com o dinheiro. E acho que essa é o intuito, né, do Inova Kids. E eu acho muito interessante esse trabalho de poder trazer para eles essa educação financeira, né, complementando os outros tipos de educação, para que a pessoa possa aprender a lidar com dinheiro que ela vai ter que lidar o resto da vida, né? É verdade, a gente conversou na abertura da escola, na inauguração, e agora de um tempo para cá vocês continuam nessa caminhada. Mudou muita coisa, deu resultado, como que foi? Cris, é muito engraçado, cara, porque hoje a Luísa, que é minha filha que faz parte, ela começa a ter noção do valor dos produtos, né?
Então ela, por exemplo, ela vai numa loja de brinquedo, ela olha e fala assim, nossa, mas esse brinquedo ele tá caro. Né? Ela às vezes ela deixa de querer porque ela fala, não, tá muito caro. Então ela começa a ter uma ideia do custo que ela tem dos produtos e da dificuldade que é para ela conseguir o dinheiro. Hoje ela está aqui trabalhando. Né? O lucro que eles obtiverem aqui, eles vão ter para eles, né? Mas aí eles vão ter que tirar custos. Então assim, eles vão trabalhar toda essa questão de uma empresa mesmo. E aí ela vai conseguir ter o dinheirinho dela. E aí ela começa a ter uma noção de que um brinquedo está caro, de que uma coisa tá fora do dinheiro que ela tem e tal. Então eu acho que é bem legal essa iniciativa para criança na idade dela, né? Muito bem, e a gente também, né? Tem que, como adulto, cuidar do dinheiro e a criança lá atrás, agora, né, eles com essa idade começando até 12 anos, que é o caso da escola, aprender, isso é muito legal. Doutor, obrigado aí pelas palavras e parabéns, né, por matricular a sua filha numa escola como essa, dando uma noção muito importante para o futuro dela. Obrigado, viu? Obrigado a oportunidade de estar falando com vocês. Ponto final no Estação Notícia, o jornal online do 14 News de hoje, abrindo essa série de entrevistas de programas especiais para a gente fazer a retrospectiva 2023. Valeu, Cris, obrigado. Obrigado a todos pela companhia e muito mais entrevistas vêm por aí, programas especiais nesse final de ano. Obrigado pela companhia, viu? Continue muito bem informado, acesse 14news.com.br e fique por dentro dos principais fatos e destaques de Botucatu e toda a nossa região. Agradecendo Wilson Tavares Filho no comando técnico aqui do Estação e sempre Cleiton Santos pela direção técnica aqui do Jornal Online do 14 News. A gente volta amanhã com muito mais informação para você. Até lá, tchau, tchau. Termina agora. Estação Notícia, de segunda a sexta, pontualmente às 4h20 da tarde.